Caí, não sei se só a Isabela que falou. Patrícia, se vocês quiserem dizer, né, de onde vem, se já tem um livro, se já conhecem, né, o trabalho. Não estou te ouvindo, Renata. Tá, tem que ligar, eu acho que é isso que está faltando. Do lado esquerdo, lá embaixo, você tem um microfone, quando você mexe com o mouse na tela. Ah, tá bom agora? Isso. Tá ótimo. Olá, Mila. Eu me chamo Renata. Eu conheci, na verdade, a princípio a Isabel Graciano. Conheci a Vivian através da Isa. Falo bastante com a Isa de alguns projetos que eu tenho aqui. E aí assisti a live que vocês fizeram, a primeira, eu acho. Eu fiquei encantada. E aí falei com a Vivian ontem, né, Vivian? Oi. Tava louca para comprar o livro e falei, meu Deus, vou esperar alguém vir do Brasil para trazer o livro para mim. E finalmente você me deu a dica. Comprei o livro, não, ia demorar 10 dias para chegar o livro. Aí eu não resisti, comprei o e-book, já li ele. Que legal. Muito grata. Adorei. Então, gente, acho que agora quem for chegando, quiser dar um oi no chat, dizer de onde veio, se já conhece o livro, como é que chegou até aqui, como é que soube, né, do webinário. E acho que devagarinho a gente vai falando, né, da proposta de hoje, né, Paulinha? Isso, Vivi. Já temos 6 minutos, né, passados do tempo que a gente combinou que ia começar. Isso. Quer já ir começando? Acho que a gente começa, né? Sim. Para quem chegou poder ser acolhido. Bom, eu que começo, né, Vi? Sim. Então tá. Então, todas muito bem-vindas, é maravilhoso estar aqui nesse momento, poder partilhar assim, esse trabalho lindo de Vi e esse investimento que a gente vem fazendo em buscar se conectar a pessoas que querem cuidar das filhas, que querem trazer, né, esse aspecto tão delicado e que queiram aproveitar essa oportunidade. E aí a gente seguiu muito na direção de fato, que a gente quer, né, ao final desse webinário hoje, inspirar vocês a encontrar o modo de vocês, de como transmitir para a menina esse mundo que abre uma janela com a primeira menstruação, mas que é de uma conexão amorosa com o mundo e com o que a gente pode oferecer para a vida e para o mundo a partir da educação dos nossos filhos, no caso das nossas filhas, né? E aí a gente vai fazer a leitura do livro nesta intenção, né, de inspiração, e temos 3 orientações que vimos como muito significativas para que vocês possam ir encontrando com autonomia o modo de transmitir para a menina o que vocês querem transmitir, em especial quanto ao amor que vai sendo tocado, né, e que vai transparecendo em cada atitude do gesto de educar, e que vai pontuando também o lugar de cada um no mundo a partir do desenvolvimento, né? A partir das coisas que a gente vai aprendendo sobre o que é a vida, e a partir do ser mulher que menstrua, né? A partir dessa passagem, desse ingresso. Então, a gente se conectou muito com um possível não saber lidar com isso, né? Às vezes, né, as pessoas estão com a vida extremamente atribulada, não foi diferente para a gente essa semana, inclusive, eu olhei muito, enquanto a gente estava trabalhando no curso, olhando
né, adentrando na gente mesmo, encontrando os nossos modos de estar aqui, de se conectar com quem estava chegando. A gente viveu um monte de coisas significativas e partilhamos, e essa lente de olhar para o curso, essa lente de visitar, né, essa maneira amorosa de lidar com as coisas, ela é de um apoio a gente conseguir encontrar o melhor que nós podemos ser. E aí eu me conecto muito com a maternidade nesse momento, quando a gente está num corre-corre absurdo, mas a gente quer poder dar o melhor que a gente pode dar. Então tem essas pessoas, né, tem mães, tem pais que não conseguem encontrar esse tempo e esse momento. Isso, para mim, é um oferecimento de a gente tocar nisso, né? Da gente ver que é através do levar para a escola, do voltar, do lavar uma coisa, né, de trabalhar, que as coisas vão podendo fluir. Então, tem um oferecimento, às vezes a gente está numa correria mesmo, mas a gente pode mesmo assim, né, lidar com essas questões. E às vezes também é difícil mesmo, né? A menina ainda não quer falar, né? A menina ainda não está na hora, ela de alguma maneira está expressando que não está na hora, e a gente vai sentindo que está chegando a hora, e a gente fica um pouco nesse entre. E aí é onde, muito especificamente, surge, né, a solução que Vivi encontrou nesse processo maravilhoso de produzir um livro em resposta à necessidade de agir delicadamente e de fazer o que podia fazer, né, com as habilidades que ela tinha, mas que cada uma de nós, sem dúvida, tem a sua própria, tem algum modo, e até o seu silêncio amoroso, né? São muitas as habilidades possíveis. E aí o que a gente deseja é que a gente possa facilitar vocês, ao final da manhã de hoje, que a gente possa ter trazido alguns parâmetros para facilitar vocês nesse processo, como eu vejo que foi algo que Vi conseguiu. Bom, para mim, passo a bola para você. Então, complementando aí o que a Paulinha está falando, né? A gente costuma dizer na pedagogia Waldorf, a arte da educação. E estudando assim sobre educação, eu vejo que realmente é um processo de nos tornarmos verdadeiramente artistas, né? Então, assim, no meu caso, surgiu essa oportunidade, eu vou contar como é que aconteceu, de trazer uma história, mas existem vários caminhos, né? Então, aqui o que a gente quer provocar é um pouquinho isso, né? Uma inspiração de tornarmos artistas da educação, né? Que eu acho que essa é a grande sacada para quem tem filho, né? Então, olhar a educação como um processo artístico, né? A gente faz arte todos os dias, educar é uma arte, né? Então, essa é a proposta aqui do inspirar, né? Eu vou contar aí, a gente falou de 3 princípios, né? A Paulinha vai trazer aí depois mais mergulhado aí os 3 princípios, que um é a grande oportunidade, né? Então, olhar cada situação que surge nesse processo de educar como uma grande oportunidade. E aqui a grande oportunidade nesse momento é o falar sobre a menstruação, né? Então, minha filha está crescendo, está mostrando no corpo o processo de crescimento, deu uma espichada, começam a aparecer, né, os pequenos... Primeiro vem os botõezinhos, para depois se tornarem pequenos seios, e aí só depois a coxa começa a crescer, ganha forma de coxa de mulher, né, mais madura, mais adulta, mas é só o corpo ainda, né? A cabeça ainda está em outro mundo. E eu fui observando isso na Helena e falando, eita, preciso me preparar para prepará-la, né? Então, eu
num primeiro momento, eu fiz assim voltei nessa fase que quando eu vivi essa fase, né? Então olhei quem foi a menina Vivian nesse momento que a minha filha Helena estava vivendo, né? Então eu fui lá atrás e assim não tinha muita memória dessa percepção de crescimento do corpo. Eu tinha assim do peito, doía, né? Incomodava. Tinha um pouco o querer esconder, colocar uma roupa por cima para ninguém ver que eu estava crescendo. E acho que esse foi a principal percepção daquele momento. E na escola, eu estudava numa escola pública, então eu tinha na minha sala uma diversidade de idades muito grande, né? Era uma turma grande, tinham quase 40 alunos, então tinha alunos já eu imagino com 11, tinha alunos com 14, tinha alunos com 13, né? Não que era a maioria, mas tinham alguns alunos que eles saíam da faixa etária da turma. E aí esses eram o que adoravam fazer a bagunça sobre o assunto. Mas eu fiz ela passar um salsep, né? Suar de novo. Tem alguém com... Paulinha, você consegue olhar aí o som? Ela já baixou. Peraí, voltou. Pronto. E aí, então assim, esse assunto sobre sexualidade, sobre a menstruação, era algo que já fluía nas conversas, mas de forma muito negativa, né? Com imagens feias, com imagens de nojo. Ai, você sabia que daqui a pouco você vai sangrar, né? E isso é nojento. E eu falei assim, puxa, né? Saber desse lugar. E ainda os tabus, né? Sabia que quando você menstruar, você não pode lavar a cabeça? Sabia? Bom, e aí a gente tem todo um histórico por trás, né, dessas crenças que até fazem sentido, mas são trazidas hoje sem esse conteúdo de conhecimento e é trazido mais como um tabu do que e até como algo que é negativo do que como uma sabedoria em si, né? Então tinha era assim, uma lista imensa de coisas de que a mulher não poderia fazer pelo simples fato de estar menstruada, né? E aquilo causa uma imagem na criança, né? A lembrança que eu tenho de falar assim, nossa, eu não quero passar por isso, né? E aí, logo depois, minha mãe, apesar de eu já saber de todas essas imagens, né? De ter recebido todas essas informações dentro da escola, por colegas mais velhos, um dia minha mãe, muito delicadamente, numa oportunidade que a gente teve de estar sozinha, ela sentou e falou, quero conversar com você. E aí, quando ela começou a conversar, olha, você está crescendo, tem coisas que eu preciso te explicar, na hora eu já sabia o que ela queria dizer. E eu assim, se eu pudesse, eu tinha me escondido, feito... como é que chama aquele pássaro? Eu esqueci o nome do pássaro. Aquele que esconde a cabeça embaixo do buraco. e tinha, assim, realmente... Falar para minha mãe, não precisa falar que eu já sei tudo, eu não quero conversar isso com você, né? Como assim você vai conversar sobre isso comigo, né? Então, naquele momento, eu olho para essa menina lá atrás e eu vejo que foi algo meio que angustiante, meio que incômodo de estar acontecendo esse diálogo da forma como estava acontecendo com a minha mãe. Mas quando eu olho através da mulher adulta que eu sou hoje para aquela situação, eu vejo a amorosidade do cuidado que minha mãe estava tendo comigo em me preparar, né? Então, isso para mim fica como um ponto de partida nessa decisão de eu preciso criar um caminho de diálogo com a minha filha. Como é que eu vou criar esse caminho?
pensando agora, né, que possivelmente ela já sabe de alguma coisa. Não sabe tudo, porque eu também não sabia tudo. A gente pensa que sabe tudo, né? Naquela idade a gente pensa que já sabe tudo. Mas claro que não sabe tudo, principalmente pensando nessas imagens positivas, né? Então, assim, pode ser que ela já saiba alguma coisa. Eu não sei qual é o formato dessas coisas que ela já sabe. E eu gostaria de levar essas informações num formato positivo e belo, né? Principalmente essa preocupação com a beleza. Né? Então, aí a gente olha esse ponto aí da oportunidade, né? Então, como construir esse caminho de beleza para tratar deste assunto, que é um assunto tão significativo na vida das mulheres, né? E depois mais para frente, minha pergunta também era como levar esse assunto, já que eu tenho também 2 filhos, né? De forma positiva para os meninos, né? Então, assim, como esses meninos podem olhar para essa vivência da mulher, esse evento que é a menarca e também todo o ciclo que a mulher passa a viver a partir da menarca, né? Do próprio sangramento, das cólicas que podem acontecer, enfim, de toda uma outra vivência que um menino não vive. E como é que a gente gera, então, uma imagem de respeito em relação a isso, né? Um reconhecer algo e, por reconhecer, aprender sobre este algo, começar a ter respeito por isso, né? Então, esses eram os 2 pontos principais. Mas, em primeiro lugar, era o cuidar dessa Helena que estava crescendo. Então, eu ensaiei, fui observando, primeiro observando, assim, o crescimento dela, né? Em que pé ela anda no desenvolvimento do corpo, para ter uma noção de quando realmente essa menarca aconteceria, para nem levar o assunto cedo demais, já que ela não pedia ainda, né, o assunto, ela não me buscou para falar sobre o assunto, e nem levar tarde demais, ou seja, ela receber a menarca e eu não ter tido nenhuma conversa com ela. Então, eu fui ensaiando e aí um dia... Bom, aí ela teve, isso eu vou contar um pouquinho no curso depois, assim, como é que é a menina, como é que está essa menina, mais ou menos, nesse momento de crescimento e o quanto ela... tudo o que está acontecendo, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Então, a Helena, naquele momento, ela estava pedindo muito colo. Animicamente, ela estava sentindo algo que ela não sabia lidar, né? Então, eu tive a oportunidade de estar em vários momentos com ela, vários momentos, assim, onde ela vinha e se acolhia no meu colo, né? Ela pedia colo. E aí, num desses momentos, né, eu sempre contei muita história para a Helena, ela, desde pequena, assim, eu contava a história da Margarida, era uma personagem que eu inventava as histórias na hora para ajudá-la a resolver as situações. Por exemplo, ela não era uma criança que comia fácil, para experimentar uma comida, um prato novo, era uma situação. Então, a Margarida era a minha salvação, porque a Margarida era aquela menina que comia tudo, que ajudava a preparar a comida, e ela fazia careta enquanto preparava, mas depois ela ia experimentar um pedacinho e descobria que era gostoso. Então, eu contava essas histórias. E nesse momento, com a Helena, aí por volta dos 11 anos, né, ela pedindo esse acolhimento no meu colo, e a Margarida, que já estava quietinha há muito tempo, né, não era mais um recurso que eu usava, agora já era um diálogo, claro que ainda muito diferente do diálogo que eu tenho hoje com ela, por exemplo, aos 16 anos, mas já era um diálogo muito mais direto
do que essa experiência de contar a história usando uma personagem fictícia onde ela se espelha, né? Então eu falava muito mais direto para essa menina Helena. E aí nesses momentos onde a gente está tendo esses encontros e ela pedindo esse colo, no momento que está tranquilo e calmo, né, não tem nada assim mexendo demais dentro dela, eu aproveito uma situação do dia anterior, onde ela tinha estado com uma professora que estava grávida, né? E aí eu vou resgatando, nossa, como é que foi ontem na sua aula, e sua professora, o barrigão já cresceu muito, não cresceu? Será que ela já sabe se é menino ou menina? Aí ela foi me respondendo, né? O barrigão tá grande, parece que ela soube que é um menino, e aí a gente perguntou sobre nome, né? Ela já sabia o nome. Aí a Helena foi me contando um pouquinho. E aí eu fui devagarinho perguntando, né? Eu falei assim, e você sabe como é que um neném chega na barriga da mãe? Gente, foi tão interessante a reação que a Helena teve. Até hoje eu olho para isso e falo assim, nossa, ela simplesmente, de onde ela estava, ela esticou o braço e tapou a minha boca, enfiou a mão dela assim na minha boca, olhou no meu olho e falou assim, mãe, nunca mais você me contou a história da Margarida. E assim, gente, ela sacou, né? Essa idade, eles estão acordados, assim, percebem o que o adulto está querendo trazer, né? Então, ela tinha ali, sacou a minha intenção, eu saquei que ela já sabia algo sobre o assunto e falei, mãe, ó, não vem com essa conversa agora não, que eu não estou afim, né? E tinha algo mais por detrás disso, né? Eu não estou afim e não estou afim nesse formato. E como eu estava muito atenta à Helena nesse período, né? Eu li a seguinte informação: a história da Margarida é o caminho para eu contar algo para ela sobre o assunto, né? Então, essa personagem precisava vir de novo para contar algo que ela não queria ouvir da mãe, né? E aí eu olhei para ela assim, admirada, fiquei meio sem saber muito o que responder, né? Porque cai a ficha, mas não cai imediatamente, né? E eu falei para ela, eu falei assim, tá, eu vou escrever uma história da Margarida para você. Na hora eu não tinha o conteúdo para fazer como eu fazia quando ela era criança, de contar ali inventado na hora, né? Então eu precisava pensar um pouquinho, peraí, né? Até mesmo o sobressalto precisava terminar de chegar, né? E falar, bom, preciso deixar decantar um pouquinho e ver o que essa personagem vai trazer, né? Então, no mesmo dia, eu peguei um caderno de caneta e lápis e fui pensando, enumerando tudo aquilo que eu gostaria de trazer, né? Então, eu sabia qual era o conteúdo de beleza que eu queria trazer, né? E aí, assim, essa imagem do amor, a imagem do encontro, né? Não é só quando a gente vai falar de menstruação, a gente tem que trazer o sentido disso existir na vida da mulher, né? Então, assim, trazer a beleza do que é a menstruação como uma grande oportunidade de gestar uma vida, né? Isso é uma oportunidade, não é uma obrigação. Então, eu tinha todos esses pontos, né? Porque senão a gente vai se apegando aos incômodos e ao invés de se apegar ao propósito e à beleza desse propósito, né? E claro que hoje em dia a gente
sabe muito mais, né? Que mesmo sem estar gestando uma vida dentro da gente, esse período é um período de extrema... a gente vive um ciclo onde a gente tem momentos de conexão com criatividade, né? Então, a gente tem aí uma vida interior muito rica de criação, né? Então, assim, isso é algo muito, muito forte que a mulher vive nesses ciclos da lua, né? E essa lua interna que vive dentro da gente, não apenas essa lua que está lá, né, no cosmos, mas essa lua interna que vive dentro da gente, né? Então, isso é muito rico. Então, esse era um ponto que eu queria trazer para ela, o positivo e o belo dessa vivência que a mulher tem, né? E aí, isso tudo vem junto também, todo o conteúdo de sexualidade, né, que a gente tem como oportunidade também de trazer, então, desse encontro através do amor, e não do encontro banal, através de uma relação sexual apenas pelo prazer, né? Mas esse verdadeiro encontro, esse olhar para o outro e sentir essa relação, essa ligação que pode vir a ser uma relação através do mais íntimo que o casal pode ter, né? E aí, independente, a gente aí o casal, né, de N formas que isso possa acontecer, né? Mas assim, o principal, a imagem do encontro. E dentro da minha vivência cultural, né, que tem uma ligação aí com a antroposofia, né, a imagem que eu tinha, que eu via que era condizente levar nesse momento, nessa idade que a criança tem, e aí por N questões, né, que amanhã eu também pretendo explicar um pouquinho, mas assim, nesse momento a gente vai falar do encontro do casal primordial, né? A gente vai lá na frente falar de todas as outras possibilidades enquanto casal, enquanto encontro, mas para essa idade, é uma idade que é muito importante trazer essa imagem do casal primordial. Pelo menos para mim isso fazia sentido, né? E eu acho que é importante que cada um encontre qual é o sentido, né? Então, naquele momento, para mim, isso fazia sentido. E eu fui, então, buscando esse alimento nessas imagens para trazer o conteúdo da história através da Margarida. E aí eu sentei e comecei a escrever, e teve momentos assim onde eu estava escrevendo e falava assim, nossa, de onde veio essa imagem, né? De onde veio assim a frase que era construída? Então isso foi uma vivência muito rica. Eu posso dizer que eu me descobri escritora depois na revisão do livro, mas naquele momento a minha intenção nem era o livro, né? Nem imaginava que pudesse vir a se tornar um livro. Naquele momento, a minha intenção era criar um conteúdo com significado que fizesse sentido e levasse a beleza sobre esses assuntos para a Helena, né? Então, isso aconteceu. E aí, depois de alguns dias, assim, quando a gente teve de novo essa oportunidade de chegar juntos, muitas vezes isso acontecia antes da Helena dormir, ela sempre me pediu, até mais ou menos essa idade, 11, até quase 12 anos, ela sempre me convocava para colocá-la para dormir, né? Então, ou tinha uma história, a gente rezava junto, e ela sempre solicitou muito isso. Isso foi uma necessidade de alma dela, essa presença nesse momento para colocá-la para dormir. Então, eu tinha esses momentos também, e aí um dia eu falei para ela, falei assim, eu escrevi a história da Margarida, você quer ouvir? Então, eu pedi licença, né? Que ela já imaginava que pudesse ser sobre o assunto. Ela falou assim, tá, pode ler. Assim, bem diferente. E então eu comecei a ler para ela, né, um pedacinho, ainda não estava totalmente pronta. E ela falou assim,
E eu falei assim, e aí, o que você achou? Tá, não deu muita bola, não. Mas ali eu sabia que já uma parte do recado tinha sido passada, né? Então, mais alguns dias passaram e eu finalizei a história e aí eu falei para ela também num outro dia, numa outra situação, assim, ó, agora eu terminei a história, quer que eu possa ler tudo? E ela falou, tá bom, pode. E aí eu li ela inteira e a Helena falou assim, tá boa, né, mãe, mas tem muita coisa para melhorar, né? Então, essa foi, assim, a grande surpresa, mas o recado tinha passado. Eu tinha passado o recado do conteúdo. E aí ela veio com essa crítica que é pertinente da idade, né? Bom, enfim, e pronto. Deixei isso dormir dentro dela, né? E esse livro, o livro, enquanto livro, ele veio acontecer ainda um tempo depois. Aí eu já estava com 14 para 15 anos, quando daí eu fiz a revisão, consegui editor e etc e tal, né? E realmente, quando eu fiz a revisão, eu vi o quanto precisava melhorar. Né? Ali estava o conteúdo, mas não estava aí todo no formato belo não, num formato bem construído, né? As imagens estavam ali, mas precisavam um refinamento desse conteúdo como um todo, né? Então eu queria agora oferecer essa leitura e aí Paulinha depois vai contar um pouquinho, né, sobre os 3 princípios onde eles se encontram nessa história toda. Então, acho que todo mundo já conhece, né? E as ilustrações foi uma amiga muito querida, a Luciana Pinheiro, que também é escritora, foi minha madrinha de livro, a Paula Lira foi minha madrinha de livro, a Helene foi bom, várias madrinhas de livro para que o livro pudesse acontecer. Então, Margarida e o Jardim Florido. Essa é a história da Margarida, uma menina que está crescendo. Margarida tem muitas amigas e é adorada por todas. Na maior parte do tempo é muito alegre e divertida. Sempre inventa novas brincadeiras com as colegas. Adora contar histórias e fazer surpresas, seja em casa ou na escola. Um tempo atrás, Margarida e as amigas andavam num tititi danado. Viviam cochichando pela escola um assunto muito interessante: de onde vinham os bebês. Queriam saber como eles chegavam na barriga das mães, achavam tudo curioso e criavam 1000 histórias que muitas vezes provocavam risinhos. Quando algum menino aparecia sorrateiro e ouvia parte da conversa, ficavam sem graça e vermelhas. Antes das férias, todas as meninas, ou quase todas, já tinham espichado. Estavam entre 11 e 12 anos. Elas perceberam que muitas estavam crescendo também em outras partes. Os botõezinhos dos seios começavam a aparecer. Em casa, Margarida brincava e ajudava a cuidar de seu irmãozinho Francisco. Gostava de ver a mãe amamentando. Era um momento de aconchego. Alisava as mãozinhas que agarravam com alegria os seios da mãe. Os pezinhos inquietos só paravam quando o pequeno Francisco adormecia. Nessa contemplação, ficou desejosa de um dia também amamentar. Assim que percebeu seus pequenos botõezinhos, se encheu de alegria. Um dia meu neném vai poder mamar contente. Por isso, nem ligava quando doíam.
Às vezes até osso dói para crescer, dizia sua mãe sobre as dores do crescimento. Quando chegaram as férias, Margarida se encontrou com os primos e foram todos para o sítio da avó. Subiram nas fruteiras, montaram a cavalo, fizeram casinha na árvore e, quando choveu, construíram cabanas de lençóis no terraço. Pegaram argila no rio e fizeram comidinhas, bonequinhos, castelo de areia, rios e represas. De vez em quando cuidavam de Francisco, enquanto sua mãe tomava banho ou descansava um pouco. Ele já estava quase andando. Margarida curtiu as férias, nem lembrava das risadinhas entre as meninas na escola. Vivia a gostosura das brincadeiras. As aulas voltaram. Ai, que delícia! A saudade das amigas era enorme e o reencontro foi uma gostosa explosão. Uma queria falar mais do que a outra, contar tudo o que tinham feito. De todas elas, Margarida foi a que mais cresceu naquele período, e seus botõezinhos já eram pequeninos seios. Nenhuma delas havia notado ainda, até que, naquela mesma semana, Bernardo, o menino mais tagarela da escola, depois de passar pé ante pé pela rodinha das meninas, gritou bem alto: "A Margarida não usa sutiã!" E saiu rindo e correndo com os outros meninos. As amigas de Margarida ficaram furiosas. Bruna, a mais esquentada, logo se levantou para dar um cascudo em um deles. Mas Margarida, segurando com as mãos os pequeninos seios, disse: "Ih, é mesmo, não tenho nenhum." Era mesmo desenrolada. No dia seguinte, todas as meninas chegaram de sutiã na escola. Acharam engraçado quando viram que Margarida ainda não usava um. Ué, ela não achava isso importante ou necessário? Pensaram. Depois de ver todas as amigas usando a peça novidadeira, Margarida ficou curiosa. Como seria vestir um sutiã? Chegou em casa pedindo em voz alta: "Mãe, me compra um sutiã?" A mãe andava tão atarefada com o filho, que começara a andar, que não se deu conta de notar como a filha estava crescendo. Apreciando a formosura da menina, suspirou e pensou: "Nossa, como está linda! E já se interessa por tais acessórios." Vira e mexe, o titi sobre os bebês surgia de novo na conversa das meninas. "E minha mãe falava que vinham com a cegonha", dizia uma delas, para a outra emendar logo em seguida. "Quando eu era pequena, achava que nasciam de um ovo grande dentro da barriga, como pintinhos." E todas riam das ideias malucas que um dia acreditaram. Ao mesmo tempo que Margarida se divertia com as amigas, tentava se lembrar de quando seus pais anunciaram que ganharia um irmãozinho. Que guardara bem no fundo da memória era a sensação gostosa do coração batendo forte, enquanto abraçava e beijava a barriga da mãe. A professora, entrando na sala, percebeu os cochichos sobre o assunto. Curvou-se lentamente para a frente, levou uma das mãos à boca, como quem vai contar um segredo, e disse em tom solene: "Acaso vocês não sabem?" As crianças se arrumaram rapidamente nas carteiras e a professora, bem ereta diante delas, entrelaçou o dedo das mãos para revelar: "Foram deusas e deuses que nos colocaram no mundo." Com um ar contemplativo, olhou cada criança e finalizou: "Ter um bebê é um ato sagrado."
Todas na sala se olharam e sentiram a verdade que saía da boca da professora, mas não que saía não da boca da professora, mas de seu coração. O silêncio parou por mais alguns instantes antes de iniciarem a nova matéria. Desse dia em diante, as conversinhas sobre o assunto ganharam uma nova luz. Não mais as risadinhas, e sim um calor gostoso no coração de cada uma delas. A fala da professora ressoava nos ouvidos de Margarida. Uma noite, enquanto estava com a avó no quarto, a neta soltou a pergunta de sopetão, quebrando o silêncio. Vó, de onde veio a primeira mulher e o primeiro homem? Os primeiros de todos. Dona Ofélia era uma senhora sábia. Já tinha vivido muito. Margarida adorava escutar suas histórias sobre as coisas do mundo. Ao ouvir a pergunta, olhou para a menina com ternura e disse: Ah, essa é uma história muito bonita e foi há muito tempo. E olhando para o alto, como se procurasse nas nuvens dos pensamentos a história que ia contar, a avó continuou. A pedido das deusas e dos deuses, os anjos levavam as almas humanas para um lugar muito especial. Era como um jardim encantado, luminoso e perfumado, protegido de qualquer maldade. Lá não era frio nem quente demais e tinha tudo o que precisavam para viver. As primeiras almas levadas foram Eva e Adão, feitos um do outro pelos próprios deuses e deusas. Como ali não se podia ter filhos, eram os anjos que conduziam mais e mais almas para lhes acompanhar. Lá era a terra, vovó? Perguntou a neta, cheia de curiosidade. Não, não. Lá era o paraíso, respondeu vividamente a avó. Só depois, quando Eva e Adão comeram a fruta da árvore do conhecimento, é que foram enviados para a terra. A primeira mulher e o primeiro homem a viver na terra. A avó ia continuar a história, mas Margarida já estava bem cansada e disse num longo bocejo: Ai, vovó, já estou quase dormindo. E pediu, já deitada na cama: Reza comigo e continua tudo amanhã? Dona Ofélia, depois de beijar a testa da neta, falou: Vamos rezar a Ave Maria. Margarida já sabia alguns trechos e foi acompanhando a avó na sua delicadeza. Sem perceber, o sono já virava sonho. Eva e Adão a visitaram em suas lembranças noturnas. Margarida acordou em suas lembranças noturnas. Margarida acordou bem contente e disposta. Era sábado. Foi para a cozinha ajudar sua mãe com o café da manhã, enquanto Francisco tirava seu cochilo matinal. De repente, uma pergunta pulou da boca da menina, quase sem passar pela cabeça, enquanto colocava os pratos sobre a mesa. Mãe, por que no paraíso Adão e Eva não podiam ter filhos? A mãe, enxugando as mãos no avental e olhando para a filha com um leve sorriso nos lábios, respondeu perguntando: Essa é a história da Dona Ofélia, não é? A menina balançou a cabeça positivamente e ficou atenta ao que a mãe responderia. Eu conheço bem. Foi assim. Deusas e deuses criaram um paraíso e os anjos tinham a missão de levar até lá as almas humanas. Eva e Adão foram as primeiras almas. Eram puras e inocentes. Não tinham filhos, pois as almas nasciam do amor das deusas e deuses. E cada anjo cuidava das almas que levava ao paraíso. E depois, o que aconteceu? Quando eles saíram do paraíso, indagou a menina, enquanto mordia um pedaço de melão suculento e doce. Eles foram levados, ou melhor, trazidos para a terra. Isso a vovó contou ontem. Terminou aí.
esclareceu Margarida, que ficou pensativa, fazendo cara de dúvida com o canto da boca enquanto perguntava. Mãe, foi castigo de algum deus mandar Adão e Eva para a terra? A mãe sorriu e amorosamente respondeu. Não, filha, foi apenas consequência. Eles tinham comido o fruto da árvore do conhecimento. A fruta dessa árvore fez com que Adão e Eva soubessem de muitas coisas que eles ainda não compreendiam. Por exemplo, sobre o amor. E para que eles pudessem conhecer e aprender coisas grandiosas, só havia um jeito: viver na terra. Não era possível compreender certos sentimentos no paraíso. E uma dessas coisas, a mais difícil e também a mais esplêndida, era e ainda é o amor, contou a mãe, levando uma das mãos ao peito enquanto respirava suavemente. E para que Adão e Eva pudessem aprender sobre este amor, continuou, uma das possibilidades dada a eles foi terem filhos. Dessa maneira, outras almas poderiam ser trazidas do paraíso para aprenderem na terra sobre si próprios, sobre as relações entre as pessoas e o que é o amor. Margarida já tinha comido todo o seu cuscuz, quase sem nem perceber, pois só conseguia pensar no que ouvia. Sorria, olhando para longe sem piscar. E entusiasmada, continuou ela mesma a história. Isso tudo é magnífico, não é, mãe? É assim que a gente está aqui, todo mundo junto. O papai, a vovó e o Francisco Fofuxo, e minhas amigas também. Posso ver se ele já acordou? Emendou com vontade de pegar o Francisco. Margarida ficou a manhã toda com o irmãozinho, que agora já andava com segurança. Como é bom brincar com ele, dizia. Ela cantava e ensinava o nome das coisas, falava tudo bem correto e devagar para ouvi-lo repetir de forma engraçada. Rachava o mesmo um pouco. A tarde chegou logo e Margarida ficou reservada em seu quarto. Gostava de desenhar e ouvir música. Dava cores ao que ouvia. À noite, aconchegada no colo da avó, na grande cadeira de balanço, mais perguntas lhes vieram à cabeça enquanto sua mãe se ocupava em colocar Francisco para dormir. Vó, como foi que Adão e Eva tiveram filhos? Perguntou a neta. Isso é uma história muito bonita, Margarida, uma das minhas favoritas, disse Terna num leve balanço, como se acalantasse Margarida para a história que ia contar. Quando Adão e Eva chegaram à terra, foi dito a eles: frutificai e multiplicai-vos, ou, de outra maneira, povoem a terra. Assim, Adão e Eva foram preparados um para o outro e o amor passou a existir entre as almas humanas. A Adão foram entregues sementes e a Eva um lugar especial dentro dela para as sementes crescerem. Na cabeça da menina, que acompanhava cada palavra por causa do pensamento rápido, nasceu uma grande dúvida. E franzindo a testa até quase fechar os olhos, balançou a cabeça para organizar as ideias que a deixaram meio confusa e soltou a pergunta fazendo uma careta. Vó, eram sementes da árvore do conhecimento? A avó acariciava a mão da neta e, sorrindo discretamente da pureza de suas perguntas, quase sussurrando ao seu ouvido, foi explicando. Não, Margarida, eram sementes de gente. Margarida pensou um tempinho e se afastou um pouco. Virou-se para trás, olhou para a avó e com os olhos arregalados exclamou. Nossa! Uau! Então Eva tinha um jardim dentro dela?
A menina desceu para o chão e ficou sobre os joelhos, assim poderia olhar melhor para a avó e continuar ouvindo. Isso mesmo, um jardim de onde puderam crescer 2 bebês, primeiro Caim e depois Abel. Foi do amor entre Adão e Eva que germinou cada uma dessas sementes de gente, disse a avó enquanto se balançava na cadeira. Margarida queria saber mais. E os anjos, vovó, como ficaram? Mamãe disse que eles cuidavam das almas no paraíso. A avó, admirada com a curiosidade da neta, respondia usando imagens que para si eram verdades. Isso mesmo. E continuam olhando por nós aqui na Terra. Eles sempre descem junto com cada bebê que nasce e o acompanha por toda a vida. Margarida levantou as sobrancelhas e arregalou os olhos, enquanto balançava a cabeça para cima e para baixo, concordando com a avó. Isso é verdade, tenho certeza. Francisco dá um trabalho para o anjo da guarda dele. Quando eu penso que ele vai cair, parece que alguém o equilibra no vento. Só pode ser um anjo. Dona Ofélia sorriu e, levantando-se devagar da cadeira de balanço, disse pausadamente: minha neta amada, hoje sou eu quem está cansada. Vou me recolher. Enquanto a avó beijava a cabeça da neta, Margarida pediu: tá bom, mas reza comigo antes de dormir? A avó, como já perceberam, era pura meiguice, acompanhou a neta até a cama para rezarem juntas. Antes de pegar no sono, Margarida pensou em todas as histórias que ouvira da avó e de sua mãe, sobre Adão e Eva, o passado no paraíso, os anjos, a árvore do conhecimento, as sementes de gente e o amor das deusas e deuses pelos seres humanos. Naquela noite, a menina teve sonhos lindos. Jardim sob um céu azul, borboletas, riachos, passarinhos cantando. Tudo iluminado por uma luz clara e misteriosa. O calor do sol lhe era acolhedor. No galho de uma grande árvore, havia um balanço pendurado. Margarida, sentado nele com os olhos fechados, recebia no rosto o ventinho fresco do vai-vem. Ainda sonhando, pensou: será que estou no paraíso? Em sua direção, um ser luzente lhe inspirou confiança e serenidade, e sem dúvidas o reconheceu. É meu anjo da guarda. Ele se aproximou e mostrou para Margarida uma rosa aberta, bem vermelha e de entorno cintilante. A menina então ouviu o anjo falar dentro dela. É preparado um jardim de rosas vermelhas para cada mulher. Todos os meses dentro dela crescem botões que desabrocham para receber sementes de gente. As rosas abertas servirão de berço na barriga da mãe para o bebê se desenvolver protegido. Depois de ouvir aquele ser de amor, caiu em sono profundo e dormiu até mais tarde na manhã seguinte. Quando Margarida acordou, a mãe já havia preparado o café. Francisco brincava na sala enquanto o pai consertava o pneu da bicicleta. Dona Ofélia fazia tricô perto do neto. A menina estava bem disposta. Um sentimento diferente preenchia seu coração. Depois do café, foram até a praça perto de casa. O domingo estava para passeio.
Enquanto a mãe levava Francisco ao balanço do parquinho, Margarida foi caminhar com a avó sob o sol agradável da manhã. A menina, se achegando bem pertinho dela, começou a falar. Vovó, eu tive um sonho. Sabia que toda mulher tem um jardim de rosas vermelhas para receber sementes de gente? Dona Ofélia ficou admirada com a observação da neta e perguntou enquanto a olhava com carinho. Como você sabe o resto da história? Foi como eu disse, vovó. Eu sonhei. E voltando a caminhar, continuou. Mas, vó, o que acontece com as rosas que não ganham sementes de gente? A avó pensativa devolveu a pergunta. Ué, o que acontece com toda flor que recebe ou não o pólen das abelhas? Margarida, que adorava a aula de ciências, ficou pensando e arriscou uma resposta. Algumas viram frutas, outras, acho, murcham e vão adubar a terra. A avó deixou a resposta da menina ressoando na pausa do tempo que ainda percorreram juntas. Depois da Margarida ganhou da mãe alguns sutiãs. Sentia-se feliz por ter seios, mas nem sempre tinha vontade de usar o tal acessório. Em alguns momentos, percebia que mais coisas no seu corpo estavam mudando. Ia ficando parecida com a sua mãe. Bem devagarinho, uma fina camada de pelos quase cacheados cobriam sua pubis. Algum tempo se passou. Numa graciosa manhã, Margarida foi bem pertinho da avó, subiu lentamente em seu colo, com ar de satisfação, e contou. Vovó, acho que meu jardim floriu. Ai. Achei uma pétala na minha roupa. O que faço para coletar todas as outras? Serão muitas? O som. Dona Ofélia já aguardava esse momento e estava pronta para aquele dia. Levou a neta até seu quarto. De dentro do guarda-roupas, tirou um pacote embalado em um laço de fita dourado e entregou a Margarida. Preparei para você algumas toalhinhas de pano, como eu fazia na minha época. Assim pode recolher todas as pétalas. Quantas serão? Pode variar bastante no começo. E com o tempo, você vai aprendendo mais sobre o seu corpo. A avó ensinou a neta como usá-las e no final completou. Depois é só lavar e jogar a água no pé de uma planta. Assim vai adubar a terra. A menina, que já estava com seu absorvente de tecido recolhendo cada pétala, foi bem alegre contar a novidade para a mãe. As duas se abraçaram. Mamãe, agora eu também tenho um jardim para receber sementes de gente e deixar um bebê crescer aqui dentro. Meus seios vão poder alimentá-lo. Um dia, quando eu crescer, quero também aprender mais sobre o amor. Mas, por enquanto, vou dar todas as minhas pétalas para a terra. As duas tiveram bastante tempo juntas naquela manhã, pois o pai de Margarida saíra para passear com Francisco. A mãe da menina moça contou que existiam outras maneiras de colher suas pétalas. Ela mesma preferia um copinho que se encaixa na parte interna, próxima à saída do jardim. E relembrou o que Margarida aprendera na escola,
que o lugar onde as mulheres têm seu jardim chama-se útero. Era um dia para ser comemorado. A mãe comprou um buquê de rosas vermelhas para enfeitar a casa. À noite, o pai trouxe um presente para a filha. Minha Margarida, você não é mais uma menina pequena. E, estendendo as mãos, ofereceu uma caixinha especial que a menina recebeu enquanto sentava no colo do pai. Essa é a joia da menina Florida, disse para Margarida. Houve um abraço apertado e, inspirado pela música animada que Dona Ofélia escolheu para tocar, se levantou e tirou sua esposa para dançar. Margarida pegou Francisco no colo para girar com ele pela sala em celebração. Já era tarde quando todos foram se deitar. Antes de dormir, Margarida revisitou todas as emoções do dia. Se sentia diferente e satisfeita. Agora também já tinha o seu próprio jardim florido. É isso. Espero que quem não conhecia tenha gostado. Quem já conhecia, né, é diferente esse lugar de estar ouvindo. E então, essa emoção, outro dia eu reli, fazia tempo que eu fazia tempo que eu já tinha lido, né, pela última vez, e eu também senti emoção, e eu comentei isso com Paulinha, né, que interessante. Eu realmente percebo que eu me abri para uma inspiração, né, eu tinha o conteúdo que eu queria trazer, e houve ajuda, né, eu sinto que realmente houve ajuda para que cada trecho fosse construído com uma imagem daquilo que eu realmente queria trazer, né? A Paulinha também, né, se emocionou na hora que a menina sobe no colo, foi uma das minhas primeiras fortes emoções enquanto eu escrevia, né? Quando ela fala que ela encontrou uma pétala na roupa, foi assim, nossa, enfim. Então é isso. Muita coisa do que eu trouxe no livro não foi exatamente como aconteceu com a Helena, né? A Helena, isso eu contei um pouquinho na live, a Helena não tinha um kit já pronto para ela receber essas pétalas, né? Isso tudo foi depois caindo a ficha e hoje eu passo como recomendação, né? Que toda menina possa ter um kit já preparado para o momento. Mas vou passar isso tudo, a gente também vai falar um pouquinho, já tem também na live, a Paulinha vai passar aí sobre os 3 princípios. Isso, a gente realmente é muito emocionante retomar e uma leitura em grupo, assim, né, trazendo, partilhando a imagem, ela ganha um outro sentido também, né, muito lindo ver também as carinhas, assim, é maravilhoso poder ver e poder observar o que ressoou, sabe, o que provocou também, porque a gente conversou, né, um pouco nesse processo de nascimento do livro, eu tive essa grande honra de ler o primeiro escrito e da gente fazer alguns encontros e olhar para o que estava escrito. E eu me lembro assim, eu tinha muito cuidado em não dizer simplesmente vi, faz isso ou aquilo, mas eu olhava para aquilo e via que era um processo terapêutico a expressão, né? E eu queria, como amiga, fazer perguntas que ajudassem a minha amiga a encontrar aquele caminho que também estava me alimentando. Dentre as coisas que ela falou, algumas coisas, de alguma maneira, eu já tinha vivido com minha filha mais velha, né? Rosas vermelhas, um anel, né? Algumas coisas que ela trouxe, e me dá conta de que, de repente, nesse momento, acende uma luzinha na gente de que, eu tenho que saber o que é que eu acho sobre o amor, porque, afinal,
eu vou falar sobre isso, vai ser perguntado, e também tem uma responsabilidade que brota, que é com o começo dessa noção da criação da vida, e da responsabilidade por isso. E também, puxa, a gente não quer falar metendo medo na criança, nem quer muito menos informar algo que não é a hora de informar, e que ela não pergunta, e que ela não está trazendo, isso não é uma questão. Então, a gente foi conversando, né, e eu perguntava a Vi, então, e sobre o amor, e como é, né? E a pesquisa que ela foi fazendo, né, porque a inspiração vai brotando desse diálogo interior com alguns elementos que podem nos ajudar a fazer com que venha a ideia. Tem um certo diálogo, né? E a inspiração, a maneira como ela viveu, mas também nos inquietou muito depois, inclusive, quando a gente foi pensando, né? O que é que eu digo que vai ajudar as pessoas, que não seja só para mim mesma, como autora, que não deixe de ser a minha história, mas que eu também já me conecte com o público, que as pessoas possam se sentir ajudadas. Então, né, eu vi que foi trabalhando, eu li, mas outras pessoas leram também, foi um processo completamente dela, mas que teve essa conversa, né? E aí, quando a gente foi formulando o curso, a gente via também de como a gente queria alimentar esta autonomia de cada família encontrar o que queria transmitir, por exemplo, com relação à religiosidade, né, com relação ao modo como a família celebra, o modo como a família lida com o sagrado ou não lida com o sagrado a partir de vias religiosas, né, ou tem outro tipo de conexão, como, por exemplo, pela beleza, porque a gente vai trazer isso mais aprofundado no curso, mas há uma solicitação nessa época, né? Há um querer, há uma orientação de que as meninas e meninos possam ter a experiência de que o mundo é belo, de que há beleza a sorver neste mundo. Então, esse espaço de olhar com beleza, de trazer a beleza, é um espaço que nutre a liberdade no pensar, que começa, né, a vir essa liberdade no pensar. Espera aí que o computador aqui daqui a pouco vai reclamar, precisando comer. Há essa liberdade no pensar que vai dando espaço para a construção das imagens. Então, é uma vontade muito grande de poder ajudar as pessoas a construir as próprias imagens, alimentar a menina do belo, né? Trazer, sim, essa visão do amoroso, mas que seja único, né? Que seja de cada família. E aí, a gente procurou sistematizar em 3 princípios para essa orientação, que pudesse facilitar essa orientação. E o primeiro é que estamos diante de uma oportunidade. Então, a gente pede assim, percebe, tu estás diante de uma oportunidade. Mas que isso seja algo que não traga uma tensão e um desespero e uma culpa. Né? Ai, meu Deus, eu não estou fazendo direito, eu não faço como devia ser, e como é que deve ser, né? Ou eu vou, então, dizer tudo de uma vez logo, porque aí não falta nada. Não, é uma oportunidade que é quando se abre realmente um momento, às vezes, de não saber mesmo. Eu acho que é importante que vocês possam saber e lidar com o não saber do educar, e a oportunidade traz esse não saber, traz esse momento de um pequeno caos, né? Quando a gente não sabe o que fazer, tem algo que se desordena e pode emergir um pequeno caos, né? Que é isso? Ai, o que é que eu faço, né?
Ai, e aí, quando vem, a gente lembra às vezes, ai, já foi assim comigo e não foi bom. Ai, como dói. E como dói, eu não quero que doa para ela. E o que é que eu faço para não passar meus traumas para ela? Então, às vezes, vem perguntas, a gente foi vendo, assim, algumas pessoas perguntaram por aí. Então, quando eu estou falando de um pequeno caos, é isso, né? Esse mundo de perguntas que pode emergir na gente. E aí a primeira coisa é decidir fazer o melhor que a gente pode fazer, né? Tomar a decisão da gente aproveitar como uma oportunidade e a gente se alimentar para isso. Então, diante desse momento em que a gente vê como uma oportunidade, ter um ambiente facilitador e propício de olhar para si. E esse ambiente pode ser a família de vocês, pode ser o companheiro, a companheira de vocês, né? Pode ser alguém com quem, amigos, amigas, que a gente vai aquecendo esse ambiente de criação, né? Trazendo o amor para este momento, para nós mesmas, né? Para que a gente vá se nutrindo disso. Uma gentileza, uma delicadeza em olhar para si, olhar para a própria história, se dispor a visitar essa própria história e se dispor a ir abrindo para um futuro de trazer uma nova história para quem está chegando. Então, para isso, a gente viu, né, como eu falei, que além dessa oportunidade, né, assim, percebe que você está diante de uma oportunidade de se revisitar e de transferir para um outro ser humano que é de sua responsabilidade e que não é à toa que está com você, é você mesma, né? É você mesmo, tá na vez e vai ser certo, vai ser errado, mas vai ser a via que vocês têm para oferecer da maneira que vocês são. E é também na sua vez e na sua autoria dizer, a partir do que você conhece do amor que é para você, que você vai ir introduzindo essa situação, introduzindo essa passagem, esse rito, né, de transformação da menina, que também transforma a mãe, também transforma pai, a avó, todo mundo se transforma. Todo mundo vai se tornar outra pessoa, porque vai começar a lidar com um ser que já não é mais aquela criança que a gente custou ou não, né? Para mim foi dureza, custou, tive muita ajuda de vida, escola, né? De partilhar nesses ambientes, de várias conversas, de aprender a ser mãe de uma criança. Pronto, agora vamos ser mãe de uma púbere, né? Vamos ser mãe de alguém que, de repente, começa a brotar. E aí foi outra coisa também, assim, que a gente conversou e ficou mais maduro para mim, que conhece essa visão do amor, né? O segundo ponto, conhece, amadurece a visão do que é o amor para você. Porque também é esta visão do amor para você que vai desdobrando para mais na frente seguir para o que é a sexualidade, o que é a experiência do prazer, o que é a responsabilização pela vida, o que é que provoca, às vezes, medo nas famílias, que é assim, poxa, vou repreender, né? Poxa, o que é que eu faço agora? Então, eu vou deixar ela bem sabendo de tudo? Ou tem coisa que eu sei que não é para dizer, eu vejo que ela não quer saber, o que dizer? Então, essas perguntas, elas podem ir sendo respondidas a partir da compreensão de que é um momento específico realmente, a gente pode conhecer onde estão as nossas meninas, mas associar, assim, no sentido do desenvolvimento biográfico, né, do corpo, da alma e do espírito, mas associado a isso é a tua autoria como mãe, como pai desta menina, daquilo que você quer trazer, né? Daquilo que faz sentido para a família de vocês trazer do amor. Então, ela usa esse exemplo muito lindo a partir da pesquisa que ela foi fazendo da Bíblia e da perspectiva da antroposofia.
não é um catolicismo, né? Mas é um olhar do mito que vai sendo interpretado e vivido por esta mãe que produziu aquela história e que quer contar para o filho, para a filha. Claro que o livro por si só pode ser uma leitura que vai facilitando a menina, né, de vocês ir chegando, mas o que a gente queria mesmo é que o livro fosse um belo exemplo, uma inspiração, para que, a partir dessa inspiração e de outras que nós queremos trazer, a partir do catucar um pouco essa possibilidade criativa de cada um de vocês, né, de cada uma, o que é que a gente pode fazer para facilitar essa inspiração através da conexão também do que é que vocês conheceram, do que é o amor para vocês. E o terceiro ponto, né, que vai facilitando essa orientação do que é que a gente pode fazer, de como a gente pode educar, né, e de como é que a gente chega nesse lugar de fazer o melhor que a gente pode fazer pelas nossas filhas, é a gente ser capaz de observar as linguagens do diálogo. Porque o diálogo, ele é composto de fala, mas de silêncio. Existem expressões possíveis que podem ir brotando da conexão com aquela menina. Então, pode acontecer da menina fazer várias perguntas e a gente simplesmente ir respondendo, porque ela já facilitou para a gente, ela está querendo saber e a gente vai dizendo. Dependendo da idade, quanto mais velha, mais começam a vir perguntas. E a gente precisa ir estando ali onde a gente está de verdade, ela sabendo, a partir não só deste assunto, mas de todos os assuntos, a menina, e sabendo que nós estamos para ouvi-la. E a gente gosta, e a gente tem o momento da refeição, por exemplo, como um momento, né? Ou o momento da história à noite, que são momentos que a gente está ali, oferecendo oportunidades. Momentos de um silêncio sobre o assunto, mas que é um momento que há um ritmo para esse encontro, né? Então, começam a vir esses momentos, mas se a gente não parou antes e pensou um pouco sobre o que é o amor para a gente, se a gente não sabe ainda o que é que a gente quer dizer, fica difícil esperar o momento oportuno se a gente não sabe que palavra daquilo que a gente quer dizer a gente quer oferecer. Então, é como se a gente fosse se colocando num ambiente de criação, em que a gente vai tendo conversas com a gente mesma e que vai tendo conversa com o outro, que partilha a educação da menina, e com os livros, e com a arte, e com a religião, e com o social que importa para você e que você acha que é significativo. É como se a gente fosse mesmo assim, se preparando para realizar esse trabalho de arte que é dialogar. E aí é nesse terreno fértil que surgem as primeiras palavras, né? Os primeiros silêncios, as perguntas que são devolvidas. A gente vai criando esse lugar, esse ambiente. E aí a gente, para o curso, a gente pensou em, primeiro, ter esse momento de olhar, né, para o que é que vem, né, da menina. De primeiro a gente ir nutrindo a nossa conexão, porque às vezes a gente está assim tão apressada e a gente está tão, às vezes, mesmo sem sintonia. E aí, como é que a gente pode ir começando a pensar em falar? A gente começa olhando para a gente efetivamente, se nutrindo das nossas próprias perguntas, reconhecendo as nossas próprias dores, né? Olhando de novo o que foi a nossa história. E a gente, a partir desse conhecer, a gente vai tendo maior conhecimento, efetivamente, do que somos a respeito daquele assunto.
E aí, nós, seres humanos, né, com os nossos defeitos, vamos, então, sabendo melhor, né, no estado presente de olhar para a gente, de quem nós somos, vamos sabendo melhor o que é que a gente quer saber da menina. E esse querer saber da menina é se pôr neste estado de confiança de que eu estou, de fato, me abrindo para ouvir, né? Estou, de fato, me abrindo para ver os momentos, de fato, me abrindo para tocar, né? Para sentir, para viver a sensorialidade do estar presente, do viver, do ir a uma praia, sabe, do criar esses ambientes possíveis de diálogo, e esses ambientes possíveis dentro de mim mesma, né, dentro de cada uma, do que é que a gente vai poder, de fato, conseguir ouvir desta menina. Então, a gente, a partir de práticas de meditação, a partir de fantasias dirigidas, de sugestões de meditação, né, do levar para o sono, que é uma prática que a gente faz muito na antroposofia, a gente acredita poder facilitar essa intensificação, né, dessa pesquisa, dessa autopesquisa, e também a gente ir acolhendo em grupo estas imagens que vão chegando, e a gente ter também nesse momento que a gente acredita que vai aquecendo esse processo de criação, a gente também ter esse momento de partilhar com outros que reverberam nesta necessidade. Então, a ideia do curso também é a gente criar esse momento de conversas entre adultos, né, entre adultas, que partilham tanto dores que vão se dissolvendo e que vão se transmutando na orientação, né, para a menina, e que vão podendo chegar numa ideia, em várias ideias, e cada um poder trazer um pouco as próprias ideias e o que é que influencia, e a gente ir se expondo, e a gente poder ser o outro do outro, né? Enquanto adulto, a gente poder criar esse ambiente de que eu ouço o que você fala e, de alguma maneira, isso vai me inspirar, e, ao mesmo tempo, também eu posso me ouvir, porque eu falo, né? Então, como um pouco Helena fez, né, com o Viva, tá bom, mas vamos ver se é isso mesmo. Então, que o grupo possa um pouco servir desse lugar de espelho, né? Na hora em que a gente senta, prepara, e a gente tem um momento de encontrar com pessoas em que a gente continua vivendo esse processo, a gente continua chamando a gente mesma de novo a concentrar para elaborar algo que pode ser visto como um rito, mas que pode ser uma bela conversa, que vai clareando também. A gente quer, no grupo, trazer as nossas imagens do amor, né? A nossa compreensão, que é partilhar com vocês, para que vocês possam se inspirar na elaboração da de vocês, mas que, claro, vocês podem absorver o que a gente tem a trazer, partilhar também um pouco do que fomos, do que foi nos facilitando, né? Como foi trazendo hoje, que virou um livro, até que a gente possa chegar realmente num rascunho do que vocês gostariam de fazer, até que a gente possa ter também maior clareza, vocês possam ter um pouco mais de clareza, ter a sensibilidade de perceber o que é que vocês querem cuidar em vocês e o que é que vocês querem conversar com as pessoas significativas, e que este amor que é da humanidade, que pode ser cultivado neste momento, é uma oportunidade de cultivar, possa seguir o seu fluxo, né? Possa se fazer presente através do simples gesto de autocuidado que vocês vão estabelecendo a vocês mesmas e que vocês vão podendo
transferir nas atitudes que vocês vão escolher ter para celebrar esse momento. E aí, a gente começa hoje, né, o curso, pedindo licença a vocês para ser mais específica sobre o curso propriamente, né? Isso foi uma coisa que a gente ponderou para hoje. A gente se encontra hoje, começa às 18, temos um primeiro turno. Amanhã, a gente das 18 às... Das 8h30 à 1h da tarde. Amanhã. Hoje é das 18 às... Das 18 às 20. Às 20. E aí amanhã... Então, a gente teria esse começo de noite para que a gente leve isso para o sono, né? Para que a gente possa digerir e que possam vir ideias. E aí amanhã a gente teria esse período todo ao vivo, a gente preparou, né, material para ir aquecendo, em momentos em que vocês vão poder partilhar em pequenos grupos, em momentos em que a gente vai partilhar juntos, práticas meditativas e inspirações, né, efetivamente, e aquilo que a gente pensou que pode facilitar, né, nesse processo. E aí depois a gente também ficou pensando em algumas coisas que poderia ser melhor do que simplesmente esse período, né, que a gente visualizou inicialmente como um curso. A gente achou, puxa, a gente vai lá, vai conversar com todo mundo, vai deixar que as pessoas possam olhar para si, viver a sensibilização, e depois, né? E depois, como é que seria? Para que a pessoa vai querer partilhar isso, né? Então a gente pensou, vamos oferecer a mais para quem se inscrever no curso. A gente tem um encontro, a gente oferece 2 horários para a gente ter um encontro junto, com todo o grupo, para que as pessoas, daqui uma semana depois, a gente possa ver o que foi que as pessoas elaboraram e o que foi que se tem dúvidas ou se as pessoas querem mostrar o que vão fazer, né? Se tem algo que pensa, eu quero rosas vermelhas, eu quero, né, sei lá... O que surgiu do processo criativo? Isso, poder fazer essa partilha e até se alimentar, né? Um do outro, do grupo. Trocar um com o outro. E aí a gente pensou também assim, poxa, vamos dar mais um presente, né? E aí eu mesma recebi esse presente, que foi melhor do que a gente tinha conversado, que era assim, vamos vir, grava o audiobook do livro para oferecer, né? Aí falou com Helena, que topou, né? A Margarida de vir, e ela gravou o audiobook. Eu estou, assim, né, arrepiada só de ver, assim, de como esse processo foi sendo partilhado, né, mãe e filha. E aí ela gravou esse audiobook para que a gente possa também oferecer para vocês, né, como um carinho a mais, né, uma vontade a mais, para quem quiser, né, e puder fazer parte do curso agora. E além disso também, né, nós temos uma proposta, a gente conversou, fez parte da nossa elaboração para o curso também, a gente considerar, né, os 3 valores possíveis para se inscrever, porque isso é um princípio muito forte em Vi, em especial, eu apoio e acho muito lindo, e eu até pensei, mas esse negócio assim fica difícil da gente conversar. Como é que as pessoas vão entender 3 valores? Né? Tudo bem, eu entendo, a gente tem todo um percurso que a gente pode fazer, a gente vem fazendo isso na escola há anos, a gente vem olhando para isso há anos como uma maneira, né, da gente ser solidário, de quem pode pagar um valor mais alto paga e vai facilitar para quem não pode. Então, mas Vi falou, vamos correr esse risco, né? Vamos lá. Eu disse, não, você tem razão, vamos embora, vamos oferecer essa história que pode ser confusa, né? De ter um valor que é o valor-benefício, o valor real, o valor... Solidário. Solidário, obrigado, porque a gente vai mudando o nome, eu não consegui decorar. Então, temos essa possibilidade e temos também, para vocês que estiveram aqui, né, no webinário, a gente também pensou, puxa, se mesmo assim
estes 3 valores, né? Não está sendo possível, não está sendo bacana, se tem, de fato, uma dificuldade nesse sentido e você queira participar, sobretudo você queira participar, talvez você possa pagar, mas você não possa agora, né? Talvez, sei lá, mas se você quer participar, a gente também oferece, né? São 4 bolsas, né? Porque uma já foi, ou são 5? São 5. 5. A ideia de uma bolsa, assim, da pessoa poder dizer o quanto que ela tem condições de contribuir. E a gente, assim, a gente não quer questionar, a gente propôs, né, esses 3 valores. Tem um 4º valor, que seria a participação de 2 pessoas na mesma tela. Mas ainda assim, se para alguma pessoa fosse, puxa, eu gostaria de participar e esse valor ainda é alto, né? Apesar do Simpla dar toda essa possibilidade de dividir em 12 vezes, né? A gente está aberto a receber a pessoa que fala, olha, só consigo pagar metade, só consigo pagar 1/3, enfim, o quanto que aquela pessoa tem condições de participar, desde que ela realmente esteja querendo, sentindo que esse é um curso que vai ajudar, ela vai contribuir para esse processo criativo de educar e levar este assunto para, não só para a menina, né, mas para o menino. A gente foca na menina, né? Enfim, é isso. Isto. E aí, agradeço demais. Obrigada, Renata. Eu li aqui sua mensagem. Eu agradeço muito, muito lindo poder estar aqui nesse momento, poder partilhar, né, desse momento com vocês. Espero que não haja empecilhos, que vocês possam vir, sejam muito bem-vindas, bem-vindo. E muito grata, Vi, também, que a gente possa contribuir, né, para a amorosidade no mundo e para o desenvolvimento de seres humanos que viveram cada momento das próprias vidas sem pressa, sem a exigência de externamente estar respondendo ao que ainda não é o momento de ser vivido, mas sim que possa viver plenamente o que pode ser desenvolvido em cada época. E acho que com isso a gente tem uma contribuição para o mundo muito significativa e eu realmente adoraria que cada uma de vocês pudesse fazer parte desta inspiração, né, de trazer para as pessoas, seres humanos que tiveram a oportunidade de viver o belo nas próprias vidas. Então, só grata, Paulinha, e vou só dar aqui uma explicação, né? Eu fiz essa gravação no webinário de hoje, a ideia é poder oferecer para as pessoas que se inscreveram, tinham mais de 30 pessoas inscritas, e aí sempre que tem uma gravação, nem todo mundo participa, né? Ainda bem que vem algumas pessoas para a gente ter a quem a gente está falando, criar esse espaço, apesar de estar sendo virtual, mas a gente percebe que mesmo cada um do seu lugar, a gente cria uma conexão, né? Senão a gente ligaria aqui uma câmera e falaria para a câmera, né? Então, muito grata a vocês que participaram. Agora eu tive esse problema aí que eu caí, então eu vou verificar agora como é que ficou a gravação, tá? E Mas aí está gravando. Tá gravando. E para o curso, Paulinha, vamos gravar tanto eu quanto você para ter maior certeza, né? Boa. E aí Sim. o curso também, num primeiro momento a gente colocou, assim, a minha intenção era que realmente as pessoas se disponibilizassem de estar presente, porque como a gente vai fazer atividades e atividades com troca, né? Não ter pessoas participando não faria sentido. Mas aí muita gente veio perguntar se estaria gravado, né? Então a gente também está gravando para disponibilizar para os inscritos. E sim, Letícia me perguntou, a gente vai ter programação, vai continuar com essa programação, tendo um segundo grupo no segundo semestre, tá? Essa é a nossa inauguração. Estamos aí fazendo o test drive, né? Então, acho que é isso. Vocês querem abrir o
fazer alguma pergunta ainda, podem abrir o microfone, quiser perguntar alguma coisa ainda de hoje, comentar alguma coisa, a gente ainda tem alguns minutinhos. Alguma pergunta sobre o conteúdo, né? Sobre Alguma o conteúdo, do curso, enfim. Quem não vai poder participar, se quer perguntar alguma coisa agora, que a gente possa responder, que possa já facilitar aí nesse processo criativo. Aí eu vou colocar aqui meu WhatsApp no chat, tá? Que aí, se alguém quiser fazer o curso e precisa desse valor diferenciado, pode falar direto comigo, tá bom? Perguntas? Alguém quer comentar algo? Quer compartilhar algo? Alguma vivência também? Gente, esse está sendo um dos grandes desafios desse nosso momento. Eu estava falando para a Paulinha que a gente tem já, né? Isabel e Sandra estão inscritas, a Renata também. A gente vinha conversando sobre essa proposta desde o início do ano passado. E aí, mais uma proposta presencial, né? Claro que nesse formato digital ele beneficia pessoas que estão distantes, né? Então a gente acaba tendo um público de todo lugar do Brasil, como tinha aqui algumas pessoas de outros estados, né? Mas... Fora do Brasil, né? E fora do Brasil, Agora, aí a habilidade da pessoa, por exemplo, falar sentada, como eu estou agora, né, trazer um conteúdo ficando estática no lugar, para mim é bastante desafiador, né? Patrícia está ali também fazendo assim também, é difícil, né? Então, assim, eu relutei bastante de oferecer esse conteúdo nesse formato, como a gente está fazendo agora. Mas confesso que nas últimas semanas, assim, organizando o conteúdo, colocando em ordem tudo o que a gente quer falar, eu estou super feliz de estar fazendo, e promovendo, e vendo aí outros caminhos que também são possíveis, né? Então, agora não fiquem tímidas, podem abrir o microfone se querem falar alguma coisinha. Vou ficar super feliz de ouvir a voz de vocês também. Pelo menos isso. No presencial a gente, né? A gente chega junto, a gente olha nos olhos. Eu vou falar, então, aqui, pegar a palavra. Troquei umas mensagens já com você, né, Vivian, pelo WhatsApp. Sim. E eu moro aqui em Quatro Barras, perto de Curitiba, né? Eu sou doula, além de jornalista, né? Sou doula, trabalho com mulheres, assim, me anima e já abriu várias coisas, né? Só ouvindo vocês aqui, ouvindo a história, ouvindo, né, várias coisas super interessantes que a Paula colocou, já vai caindo várias fichas, né? Eu falava, nossa, eu estava querendo ir por aí. Não é por aí, né? Chegar já tão explicando, enfim, então eu acho que vai ser super rico estar fazendo esse curso, esse diálogo, né? Porque as coisas ficam num nível e a gente vai puxando os fios, né? E na troca assim, tudo vai ficando mais lapidado, né? Mais rico, né? Então, e também compartilhar como esses dias meu companheiro trouxe um livro bem legal, também chama Mamãe Sangra, de uma mulher aqui de Curitiba. Sim. E ele trouxe... Eu ainda não tenho, eu já li vários outros, esse ainda não, mas parece bem bacana, né? É um livrinho bem simples, assim, bem simples, bem curtinho, mas já traz o assunto para dentro da casa, né? Uhum. Então, eu tenho um menino de 4 anos, e aí, lendo o livro, né, ele ficou, mas a mamãe sangra, mas eu também quero pegar o sangue da mamãe e levar para as...
E curioso, porque isso é uma coisa que eu faço já há anos, desde que nasceram, mas o meu filho mais velho, que tem 11 anos, não conectou com o processo, né? Observando. Então, a história faz isso entrar, não sei, abre um espaço ali interno, anímico, para receber aquilo que já está acontecendo na realidade, assim, né? Então, é interessante ver como tem um de 4, um de 11, a mesma situação dentro da casa, mas cada um conectando de uma forma com aquilo, né? E porque cada um também é singular, né? Como é que é esse menino de 11, né? Ele é mais recatado, ele é mais aberto, mais, né? Então, isso tudo a gente também tem que observar, né? Que essa oportunidade da gente ter o problema para poder falar, né? Também entra por aí, peraí. E para quem é que eu vou falar? Né? Como é que é essa criança? Né? Então, é isso mesmo. Bacana, muito bacana. Gratidão, Letícia. Bom saber que tem mais projetos, né? A gente vê que o buraco é bem mais embaixo. Eu também, quando o livro estava pronto, que eu comecei a conversar com algumas pessoas e olha, não é só numa roda, em círculos de situação desfavorecidos, né? Você pode observar que esse tema sobre a menstruação, mesmo em círculos de pessoas que estão bem, que vivem uma situação confortável de vida, né? Uma situação que tem bom, enfim, que tem tudo. Ainda assim, esse é um tema que tem tabus, né? Então, isso eu pude observar, assim, que de repente as mães estavam pegando o livro e eu falei assim, mas quando que eu converso? Como que eu... E eu posso conversar já com ela, né? E lembrando dessa sua própria história. Então, foi quando assim, né, Paulinha, eu falei assim, gente, é sério isso, né? Não é só comigo, né? Quando a gente acha que é só com a gente, né? Mas quando a gente olha, eu falei assim, não interessa a classe social. Qualquer classe social é um tema que ainda é tabu, né? Então, a gente viu assim que a gente tem uma missão, como educadores, a gente tem uma grande missão, né? As crianças precisam desse olhar do adulto, né? Para a gente ajudar, né? A gente fala assim, a criança não é a criança não é a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Essa mudança, ela começa realmente em mim, como eu ofereço os conteúdos para que essa criança tenha a oportunidade de mudar lá na frente, né? Então é isso. Muito bom. Bom saber que tem mais projetos chegando por aí. É isso. E tudo vai se somando e ficando mais interessante, né? Quando a gente converge, une forças, né? Exato. Pontos de vista, realidades. Exato. E é muito maravilhoso poder unir forças e pontos de vista, mesmo que a gente tenha uma diversidade de pontos de vista. Assim, a gente encontrar um lugar de encontro nas diversidades, né? Ter algo que... Porque são tantas coisas que a gente naturalmente, socialmente em especial, né? A humanidade está no momento de precisar definir cada um, o quão único nós somos, mas aí resta-nos um espaço de criar conexões também, porque nós também somos né? Nós também precisamos ter esse espaço de conexão e a gente se encontra em outros lugares, a gente precisa ir descobrindo que lugares são esses, e eu vejo que se encontrar no cultivar o amor, no ser humano, e aí cada um poder ir encontrando a sua forma de fazer isso, realmente, para mim, é seguro que
que esse é um lugar possível de encontro. Sem dúvida, a gente conecta muita gente. E aí a gente parte desse lugar de encontro para compreender as diferenças de uma outra maneira, e aí a gente se enriquece profundamente, né? Se enriquece porque a gente pode se aquecer pelo diálogo. Nossa, fico muito grata. Então, gratidão, gente. Sim, posso ainda falar, só que a gente vai ter esse encontro mais uma vez no segundo semestre, e algumas pessoas, algumas escolas procuraram, em particular, que desejam fazer daí um grupinho, justamente de mães da mesma sala, que querem ter uma coisa mais fechada. A gente também está disponível para conversar. Embora eu acho isso, né, que quanto mais gente a gente possa reunir, mais interessante é que as trocas ficam cada vez mais ricas, né? De outros lugares, né? Não só no grupinho. E nessa questão vocês estão só trabalhando as mães de meninas, né? Então, o nosso foco é a menina, essa menina de 9 a 12 anos. Mas, assim, porque o nosso foco é a menstruação. Então, esse trabalho, da mesma forma como a gente cria esse diálogo com a menina, a gente não está focando no diálogo com o menino sobre o que o menino passa, né, da poluição noturna e etc e tal, tá? A gente está focado nesse momento, por enquanto, deixa uma coisa nascer para depois nascer outra. Mas assim, da minha perspectiva e do que a gente já conversou também, se os adultos se integram neste momento sobre a primeira menstruação, isso vai ganhando uma resposta sobre como lidar com os meninos também, né? A gente quer saber quais são as perguntas e quais são as dúvidas do adulto que quer educar o menino, para que a gente possa facilitar também esse processo, esse início, né? Se a gente pensa como processo de criação, né, Paulinha? Então, assim, o que a gente está oferecendo como um caminho de processo de criação, né? A pergunta que cada um tem independe, né, se é sobre a menstruação, ou se é como eu vou levar o assunto da poluição para os meninos, né? Mas o processo de criação vai trabalhar com a pergunta que você tem e como você desenvolve essa resposta para levar, né? E transformar isso em arte. Então, como é que eu vou oferecer? Vou escrever uma história, eu vou sair um dia, né, para conversar, vou levar em algum lugar onde tenham imagens, enfim. Essa é a intenção, né, da gente criar esse caminho de criatividade, de criação e criatividade para quem quer desenvolver esse diálogo. Então, a partir daquilo que das imagens que a gente tem de quem é a criança nessa faixa, né, nesse período, as perguntas que eu tenho, o rememoriar o que eu fui, como é que foi, e o que eu quero oferecer. Então, a gente daí consegue... A gente pretende que as pessoas alcancem, né, dessa forma. Então, independe do tema, né? Quando eu perguntei os meninos, eu estava pensando, relacionando com o livro justamente, né? Os meninos que ficam em volta, ficam ouvindo as conversinhas, eles sabem o que está acontecendo, mas ninguém conversa com eles sobre o que está acontecendo, né? Com as meninas, não é o corpo deles, mas... Sim. Então, eles são nesse sentido, sim, a gente quer muito que mães de meninos venham, né? Justamente porque, assim, é um retomar este assunto de novo para si, né? É um assunto que foi tabu para muitas e que não fala, mas espera aí, hoje a gente tem um grupo muito grande de pessoas reclamando, né? Assim, reclamando, claro que com razão, mas de que nós mulheres não somos respeitadas na nossa natureza cíclica e etc e tal, nós mulheres não somos respeitadas em início naquilo, não sei o quê. Mas não somos respeitadas pelos homens, e quem educa os homens? Né?
Então, assim, como um processo educativo, a gente precisa também se responsabilizar por essa responsabilidade. Estou dizendo, ok, o que foi passado foi do jeito que foi, mas e daqui para frente, como é que a gente faz? Né? Como é que eu vou... Eu tenho 2 filhos homens, né? Então, assim, como é que eu vou levar para eles que eles tenham respeito para o meu período, para as minhas necessidades enquanto mulher cíclica, né? Se eu não falo com eles, se eu não trago o assunto, se eu não exponho as minhas necessidades, né? E da mesma forma respeitar a irmã, né? E a irmã agir com naturalidade na frente deles. Então, lavar os absorventes e pegar aquela água com sangue e sair pela casa para regar uma planta, sem ficar escondendo, né? Isso é processo de educação. Então, o curso é sim, nesse sentido, aberto para pais, mães, educadores, né? A gente fala o adulto que educa. Essa é a proposta. A gente está terminando de construir todas essas essas apresentações. Então é isso, gente. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui. A gente vai, acho que, fechando, finalizando. Isso. Paulinha quer fechar com alguma coisa? Não, é só lembrar, né, de assim, se tem alguma dúvida, manda mensagem para o Zap de Vi, né, se tem... bom, e se achar que esse trabalho ajudou e que pode ajudar outras pessoas, poder partilhar, né, se tem pessoas que querem, que vão se beneficiar nessa sintonia, né, de criação a partir deste amor pela humanidade, né, do dedicar-se à humanidade a partir do cuidar do seu filho, da sua filha, por favor, partilha, né, ajuda, conecta e comenta o que for bom, o que não for. Foi maravilhoso, Letícia, muito obrigada pelas suas palavras. Anotei aqui esse vai puxando o fio, anotei algumas expressões que você usou, porque vai ajudando a gente a entender o que a gente disse e o que é que fica, né, disso também, é muito bom. Muito obrigada. E é isso, só tenho a agradecer, espero vocês mais tarde ou na próxima oportunidade, que sim, a gente pretende que tenha, sim. Isso, e divulguem aí a página do Instagram, Margarida e o Jardim Florido, que lá também tem ficado, assim, bastante conteúdo, né, que já pode ajudar alguém, né. As lives que a gente fez, Paulinha, a gente quer fazer mais uma, possivelmente semana que vem, que era para ter sido essa semana, mas a gente não teve mais pé. E é isso. Sei que um bocado de gente já foi embora, buscar filho na escola. Isso, pegaram várias informações. Eu quero só agradecer, gente. Muito obrigada. Eu participei do outro momento que teve, acho que foi ano passado, né? Sim, sim. No final do ano passado. Setembro. Foi fantástico, assim, para mim. Eu tenho uma filha de 8 anos e estou buscando muito esse momento, porque para mim foi muito difícil lá atrás. Uhum. E isso me angustiava muito, assim, de como eu ia fazer isso com a Juju. E depois daquele momento em setembro me abriu, assim, gente, um caminho tão lindo, assim, para mim, né? Assim, me tocou muito aquele encontro e eu percebi que podia ser muito bonito, né? Esse momento meu e da Juju. Então, que não precisava ser daquela forma, né? Que foi lá atrás. Então, foi incrível, assim, eu fiquei pensando muito, penso muito ainda hoje, né? Sobre isso, já tive alguns momentos muito importantes com a Juju e quero muito agradecer, assim, e acho que preciso muito ainda falar sobre isso. Estava até pensando em propor uma conversa com amigas minhas, né, de mães de meninas que estão mais ou menos na mesma idade, para a gente trocar sobre isso, porque acho que é muito importante, assim. Isso. E só agradecer, de verdade. Convidar elas para o curso, quem sabe a gente troca bastante lá. Pois é, verdade. Eu não tinha pensado nisso, a loucura do dia a dia vai te levando assim, né? E eu preciso compartilhar isso, com certeza, porque é um grupo de mulheres tão interessadas também nesse assunto das crianças, né? E desse mundo maluco que a gente está vivendo.
Então, eu vou compartilhar, assim, com certeza. Massa. Tá joia. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Obrigada. Mila. Não pode abrir a câmera. Tá com problema. Então, gratidão. Se quiser dar um tchauzinho só, abrir o áudio. Beijo a todas. Tchau, gente. Gratidão, agradeço. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Mila.